Oi, salve, salve todos que nos acompanham. Mais uma vez aqui estamos levando informações da nova fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, cujo objetivo desse conhecimento é nos reconduzir de volta ao nosso estado original, que é de corpos de energia racionais puros, limpo e perfeito, no nosso mundo natural de origem, o mundo racional, que é o mundo que deu causa e consequência a este mundo em que vivemos, visto que o mundo racional é a raiz mestra fecundadora da formação, da criação, geração de todo o universo, e na cultura racional iremos conhecer a nossa verdadeira origem, saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, e o porquê que aqui estamos nestas condições de pensador, sofredor e mortal, que desconhecíamos a causa de assim sermos e que agora, graças a este habitante do mundo superior, que teve a coragem, no seu infinito amor, de vir até nós, nos esclarecer e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, sendo este habitante o superior racional, que na Terra, no dia 30 de dezembro, materializou-se na máquina do raciocínio de um cidadão brasileiro, grande homem, um verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, este ser iluminado que veio representar a luz da divina providência e assim providenciou o maior conhecimento de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, a nossa verdadeira cultura natural, que é a cultura que nos traz revelações de todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos, e nos comprova com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Assim, este ser iluminado, que na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, dando início a este novo alvorecer da humanidade, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional. Ele já veio ligado ao mundo racional e, por essa razão, elaborou este conhecimento, por ele ser ligado dia e noite, noite e dia, a este supermundo cósmico, e sendo ele a personificação da energia racional. Por isso, Manuel foi as roupas materiais que vestiram a essência deste habitante do mundo superior, que é o superior racional, que na Terra conhecemos como racional superior, a personalidade verdadeira de Manuel Jacinto Coelho. Sendo este o motivo dele transmitir todas as mensagens do mundo racional, porque ele veio nesta missão, sendo ele um missionário da pureza, da perfeição, da sabedoria, do amor, da verdade e da justiça, que elaborou a cultura racional através do ditado por ele feito com muita maestria dos livros Universo e Desencanto, onde está contido toda a revelação da origem da natureza, do mundo, do universo e do ser humano, de toda a humanidade. E assim, este grande homem, Manuel Jacinto Coelho, viveu, dedicou toda a sua vida em prol do bem e da salvação da humanidade, e permaneceu ele ligado, esse aparelho racional, aos habitantes do mundo racional, trabalhando para a nossa evolução e a nossa volta ao nosso estado original, pois ele veio na missão de resgatar a nossa célula da razão, que está materializada na célula pineal, e cujo objetivo da cultura racional é o despertar desta célula, desta consciência verdadeira e positiva do ser humano, que é a consciência racional. Mas, na verdade, o que todos vão saber, sentir, conhecer a si mesmo através do estudo com seriedade dessa grande obra universal
transmitida e trazida por esse habitante do mundo racional que está nas páginas brilhantes dos livros que compõem a cultura racional, essa cultura transcendental que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, que vão sentir, o que vão conhecer, o que vão saber, o que vão encontrar nessas páginas brilhantes do ditado desse grande ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que com maestria ditou toda a luz verdadeira da razão, do amor, da verdade, nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, que veio unir todos os versos criados pelos pensadores que dividiram a humanidade, mas permanecendo desconhecido de si mesmo, e que através do ditado desse grande ser iluminado, ele uniu todos os versos no verso de razão com amor, desenvolvendo todos para o seu verdadeiro canto, que não é este, mas sim um mundo racional, e por essa razão somos racionais deformados como animais, nos encontrando nessa categoria de bicho racional, dividido nessas duas classes, animal racional e animal irracional, e que agora vamos saber, conhecer, entender, compreender, estudando de si na cultura racional, através da leitura dos livros Universo em Desencanto, que nos traz, com base com lógicas, provas e comprovações, a verdadeira origem da humanidade, a verdadeira origem da formação e criação deste universo visível e invisível. Porque, embora com toda a evolução do pensamento e da imaginação, que criou essas versões teóricas, antropológicas, filosóficas e religiosas, e que não conseguiram alcançar a verdade final do conhecimento de si mesmo, saber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai e como vai. Porque todas essas versões teóricas, antropológicas, filosóficas e religiosas que discorrem sobre a formação e a criação do homem e da gênese do universo, fazem até um certo ponto possível, elaborado, feito pelo pensamento, que nos preparou, nos lapidou, nos domesticou e amansou para que pudéssemos chegarmos a entender, compreender a razão, que só agora, na fase do terceiro milênio, iniciado esta fase no dia 30 de dezembro de 1903 e confirmada no dia 4 de outubro de 1935, que vamos passar a entender, compreender, conhecer com base e com lógica, provas e comprovações, a formação da criação de toda essa hipogênese. Hipogênese quer dizer essa criação inferior, aonde nos encontramos na condição de bicho racional, dividido nessa categoria de classe de animal racional e animal irracional. E agora chegou o momento de deixarmos de sermos animais e tornarmos verdadeiros aparelhos racionais, nos integrando a essa fase do terceiro milênio, desenvolvendo a nossa consciência original, verdadeira e natural, que é o raciocínio, que encontra-se materializada na máquina do raciocínio, que é a pineal ou epífise. Ep, prefixo grego, significa superior, fis, natureza, então uma célula de natureza superior que estava adormecida por não ter chegado o tempo do seu despertar e que agora, no terceiro milênio, é o tempo dela se desenvolver e se reconectar com a fonte da vida, que é o mundo racional. Porque o pensamento é derivado e formado aqui do chão, através das energias degeneradas da planície racional, que deu consequência a este mundo animal, e por essa razão o pensamento é livre e limitado, diante da grandeza divina, que está exatamente essa essência divina, concentrada na máquina do raciocínio, que é a nossa consciência original e verdadeira, cujo objetivo da cultura racional é o seu despertar, o seu desenvolvimento. Quero lembrar a todos que a cultura racional não trata-se de religião, nem de seita, nem doutrina, nem tampouco filosofia, muito menos espiritismo ou umbanda,
ela é a união de todas as bandas que dividiram a humanidade através do pensamento livre que se perdeu nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos. E por essa razão é que o pensamento e a imaginação desenvolvida não alcançou a essência da vida, que é a origem, e por isso vivíamos nesse mundo espiritual, nesse mundo de experiência, experimentando, especulando e ficando parado neste terreno indescritível, infinito e transfinito, envolvido pelos mistérios, segredos, perdido nos enigmas, nos fenômenos, e aí surgindo o sofisma, porque o sofisma são aquelas verdades aparentes e ilusórias que na verdade não tem base, não tem lógica para confirmar a realidade do ser racional, e por isso vivia nessa variância, variando sempre, desequilibrado, e que agora chegou o momento do reequilíbrio, do despertar a consciência divina do ser humano. Por quê? Porque toda essa, esse encanto, esses mistérios, esses enigmas, esses segredos, porque estávamos perdidos neste encanto com esses fenômenos e sofismando a verdade. Por quê? Por não estar no pensamento, nem tampouco na imaginação, por ser duas máquinas aqui do chão, que quando desenvolveram, despertaram e alcançaram a sua evolução, tudo já estava feito e jamais poderia conhecer a verdade, porque no desenvolvimento do pensamento, que quando começou a funcionar, tudo já estava feito, criado, ficando assim incapacitado a máquina do pensamento e da imaginação de definir a verdadeira origem do ser, da humanidade, da vida, do mundo e do universo, por o pensamento e a imaginação dos seres humanos, que é livre, que foi desenvolvida com esse propósito de chegarmos à razão para conhecermos a si mesmo através da lapidação feita por essas duas máquinas do chão, que foi formado pela energia magnética e elétrica. Essas duas energias que deu na combustão a formação da materialização dos seres que perderam seu corpo original de massa cósmica e que na sua extinção se transformaram na matéria, tendo essa formação elétrica e magnética desse corpo transitório e passageiro, e que essas duas máquinas vibratórias do nosso cérebro, nossa mente, que é a elétrica e magnética, a imaginação, pensamento, hemisfério esquerdo e direito, desenvolveu, nos preparou, nos domesticou, nos amansou, o ser que ressurgiu do chão, como monstrengos, como monstros, monstrões, selvagens, primitivos selvagens, e assim essas duas máquinas foi incapacitada de transcender esse campo que estávamos aqui deformado e fechado, esse campo elétrico-magnético, que é um campo vital e natural, que deu a reconstituição de um corpo transitório para que esses habitantes que saíram do mundo superior, do mundo racional, por livre e espontânea vontade, pudesse novamente alcançar a sua razão de ser, se conhecer e poder voltar ao seu estado natural. Porque somente quem pode definir a origem, com base, com lógica, com provas e comprovações, é a própria origem do ser racional, que é o mundo racional, e por essa razão é que teve que vir um habitante diretamente do mundo racional, tendo a coragem no infinito amor, que é o superior racional, que vestiu aqui na Terra um corpo material de animal sem ser animal, para nos esclarecer e escolher o Brasil, esse berço racional do amor, para nos salvar, nos imunizar, nos libertar. Senhor Manuel Jacinto Coelho, ele veio com esse dom, dominando as leis gerais da natureza, ligada às 21 linhas gerais, por ele vir exatamente com a missão de nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, porque ele veio diretamente da origem, que é racional,
a fonte da vida, da verdade e do amor, da luz divina verdadeira, que está materializada, condensada na nossa célula que estava aqui perdida no chão, que é a pineal epífise, a célula da razão, a sede da alma racional do ser humano. Por isso que racional é raciocínio, raciocínio é racional e é a verdade, o verbo é ser racional, racional é raciocínio, que é o ponto vital da vida eterna, é o causador, gerador do pensamento e da imaginação, por ter rebaixado o seu estado vibratório, perdido a sua condição original e transformou-se nessas duas máquinas do chão, que é o pensamento e a imaginação, que deu formação a este mundo de matéria. Queremos conhecer, saber, com base, com lógica, com provas e comprovações, de uma forma simples e natural, no ditado desse grande ser de luz, esse ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que nos trouxe esta verdade, nos provando e comprovando com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, e nos confirma o porquê que aqui estamos e para onde iríamos se não fosse o seu infinito amor, e nos traz esta luz verdadeira, que é a energia racional, para despertar nossa consciência positiva, verdadeira, racional, que é o raciocínio, para regressarmos ao nosso mundo natural de origem, o mundo racional. Estando, então, no raciocínio do ser humano e de toda a humanidade, a união, a força da solução, da paz e o esclarecimento de todos os mistérios, enigmas, fenômenos e segredo. E a forma de acabarmos com todo esse sofisma que foi criado pelo pensamento, por falta exatamente da luz verdadeira, natural do ser. E por isso nos perdemos nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos, no segredo. E de forma que somente o raciocínio pode acabar com todo esse sofisma, por ser ele a solução da vida, o Deus vivo dentro de cada um de nós, a luz divina que está manifestada nesta célula, tão pequeno, tamanho do caroço de mostarda, mas que a potência da frequência da luz divina que está condensada nessa célula, que é a pineal, é de uma pureza e perfeição tão grande que nela está toda a luz do saber, por ser ela o condutor da verdadeira vida, a essência do habitante que restou quando se extinguiu no início da matéria, que deformou-se da planície racional, aquela parte do mundo racional, que foi expandida pelo progresso destes habitantes que chegaram à sua extinção e que ficou somente a sua essência manifestada nesta célula, que é a comandante do nosso corpo, que conduz a constituição orgânica das 37 trilhões de células que compõem a máquina orgânica do animal de origem racional. E somente essa célula que está no istmo do mesencéfalo do cérebro humano, que é a pineal ou epífise, a célula de natureza superior, que tem o poder de fazer a realização, de despertar e religar todos a sua verdadeira origem, o mundo racional, nos dando assim a verdadeira ressurreição, e assim podermos ressurgirmos para a nossa vida verdadeira, natural, eterna, no mundo racional. Por isso que ela é a essência da vida, essa força íntima que temos no nosso eu, o eu superior, que é um encontro com a nossa individualidade que estava perdida nesta deformação e que tem o poder de realizar a paz e a união de toda a humanidade. Assim, esse é o objetivo da cultura racional, o desenvolvimento desta célula, dessa potência divina que está dentro de cada um de nós, que somos instrumento desta natureza, deste mundo experimental. Então existem pessoas que não têm o mínimo interesse de conhecer a sua razão de ser, de saber quem é, de onde veio, como veio, nem tampouco de saber a origem da vida,
em saber por que existe, em saber quem é, o porquê que assim é, tornando-se assim verdadeiros parasitas, desconhecidos de si mesmo, e muitos tornando-se uma parasita monstruosa, em razão dos crimes hediondos que vão praticando contra as leis naturais da vida, as leis naturais da nossa formação de ser, e muitos passando pela vida e vegetando neste mundo, sem saber de onde veio e sem saber para onde vão. E agora chegou o momento de todos aqueles que buscam levar a sério, e ter um compromisso sério com a vida, que quer se conhecer, saber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. Temos esta oportunidade, conhecendo a si mesmo, estudando na cultura natural da natureza, que é a cultura racional. Então, tem muitas pessoas que querem se conhecer, querem saber quem é, querem saber o porquê de sua existência, de onde veio, como veio, porque veio a ficar nessas condições de bicho racional, de animal racional, saber o porquê que aqui está, porquê que nasce, cresce, sofre e morre, e para onde vai, como vai, por que vai. Então tem muitas pessoas que levam a sério, têm um compromisso sério com a vida, em querer saber de onde veio, como veio, para onde vai e como vai. E esses não se conformam em viver no mundo desconhecido de si mesmo, sem saber o porquê que aqui está, como passageiro, como pássaro passando neste mundo, aí nascendo e crescendo, sofrendo e morrendo sem saber porquê, por não conhecer a si mesmo, por viver desconhecido de si mesmo e de tudo que o constitui neste mundo, e vivendo esta vida provisória, sendo um sofredor, um pensador imortal, desconhecido porquê do seu ser de matéria, porque depende do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. E a natureza, assim, com seus movimentos de transformações, de mudanças e evoluções, nos proporcionou, com a chegada deste ser iluminado, este habitante do mundo superior, Manuel Jacinto Coelho, cuja sua essência é o racional superior, este habitante que teve a coragem, no seu infinito amor, de vestir um corpo de animal sem ser animal, para nos proporcionar o conhecimento de si mesmo, seguindo ele dentro do compasso da evolução natural da natureza, após todas as lapidações e amadurecimento da humanidade. Ele veio com calma, com paciência, e nos presenteou com a imunização racional, que é a cultura racional, essa cultura transcendental que nos dá esta revelação após nosso amadurecimento, pois os que estão amadurecidos suficientemente e que buscam a razão do seu ser, se conhecer, saber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai, agora está em nossas mãos o poder do saber, que é a imunização racional, na cultura racional, que é os ensinamentos transmitidos por este ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, racional superior, através de seu ditado que está no universo em desencanto, que nos prova e comprova com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, a natureza mãe nos proporcionou este presente, através das suas mudanças, através das transformações deste movimento natural, a nos proporcionar com esta evolução, através das lapidações que já passamos durante esses 548 bilhões de anos em evolução, através do primeiro e segundo milênio, alcançarmos o terceiro milênio, amadurecido e preparado para o se conhecer, seguindo nesse ritmo do compasso da evolução natural cósmica, alcançando assim este ponto de honra racional, que é podermos nos conhecer, saber quem somos, o porquê que assim somos,
de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Esta fase que foi confirmada em 1935, dando lugar à fase do raciocínio, terminando assim a fase do pensamento, a fase dos mistérios, dos enigmas e do sofrimento, pois surge a confirmação na Terra deste novo alvorecer, trazido por esse habitante do mundo superior, o racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho, que confirmou a fase racional, esta nova fase que entrou em vigor em 1935, nos esclarecendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, com ela, com a fase racional, temos a definição, através dos estudos da cultura racional, dos livros Universo e Desencanto, temos a definição verdadeira de conhecermos a si mesmo, conhecermos a vida verdadeira e nos religarmos à fonte da vida, que é o nosso mundo natural, o mundo racional, através do desenvolvimento do raciocínio, que é a verdadeira luz divina que veio nos esclarecer, e esclarecer todos os mistérios, enigmas e fenômenos, e assim acabando com os sofismas, os segredos, por acabar com o encanto do animal deste mundo deformado, elétrico e magnético. E assim sendo, chegou a fase final da nossa permanência neste mundo material. Pois depois que todos estiverem amadurecidos, buscam exatamente o conhecimento de si mesmo, pelo grau do desenvolvimento do seu pensamento, buscando encontrar a razão, porque o pensamento bem desenvolvido, através da evolução, ele busca nessa evolução a solução da sua vida, busca se conhecer, saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. E que só encontrará toda esta solução e estas confirmações da continuação da sua evolução através do desenvolvimento do seu raciocínio, adquirido através do contato com a energia racional, que é a sua energia natural, essa energia que veio despertar a nossa essência divina, que é o raciocínio, a porta aberta para a eternidade, para podermos nos conhecer e ressurgirmos para a nossa vida verdadeira no nosso mundo natural. E assim, quando a pessoa passa a estudar a cultura racional, abre a porta do seu mundo natural de origem, que é o mundo racional, despertando o seu raciocínio, desenvolvendo o seu raciocínio. Quer dizer, estava envolvido aqui nesse mundo eletromagnético e passa a desenvolver, quer dizer, sair desse envolvimento encantador eletromagnético, ligando-se ao seu estado natural de vida eterna verdadeira no mundo racional. Mas para isso ele tem que se iluminar, e para se iluminar tem que conhecer a luz verdadeira que está na Terra, que é a cultura racional, nas páginas brilhantes dos seus livros Universo em Desencanto, que vai unir todos os versos no verso de razão, desenvolvendo o nosso raciocínio e nos tirando desse envolvimento do chão eletromagnético e fazendo transcendermos para nos reconectarmos com a fonte da vida, que é o mundo racional. Tudo isso feito através dessa cultura natural da natureza, dessa nova fase do terceiro milênio, que tem como objetivo a cultura racional o desenvolvimento do raciocínio, que é a consciência positiva e verdadeira do ser humano, o Deus vivo dentro de cada um de nós, a fonte de toda a sabedoria, a fonte da vida, que nela está no raciocínio, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Sem necessidade da pessoa frequentar nenhum lugar, sem necessidade de seguir nenhum guru, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum padre, mas sim seguindo o seu eu superior, que é Deus, onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente, que ele está em todo lugar, está dentro de cada um de nós, que é a essência do raciocínio, a essência divina, o Deus vivo,
que está dentro de si. Por isso Jesus amado falou: fazei do teu corpo o teu templo, buscai o reino de Deus dentro de si, porque o Pai e eu somos um só. Raciocínio é racional e racional é raciocínio. E assim, o raciocínio é a luz divina manifestada dentro de cada um de nós. E quando a luz resplandece, não há mistério, não há segredo, não há enigma, porque Deus é luz, é sabedoria, é amor, é verdade. E por essa razão, onde está a luz de Deus, que é a luz racional, a luz do raciocínio, não existe mistério, não existe segredos, não existe enigmas, não existe fenômeno, nem tampouco sofismas. Por quê? Porque tudo está definido, desvendado, esclarecido pelo supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, nas páginas brilhantes dos seus livros, que por ele foi ditado, a sua palavra, palavra de Deus verdadeiro, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é a suprema energia, a suprema força da vida, da verdade, que está materializada, condensada nas mensagens ditadas pelo racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho. No ditado por ele, graças a ele, que se não fosse ele não teríamos este presente, esse tesouro em nossas mãos, que é o universo em desencanto. Porque nesta caixa de luz, de sabedoria, Universo em Desencanto, esse livro veio nos livrar das trevas, veio nos livrar deste mundo encantado, onde todos eram pensador, sofredor e mortal, e deixando de ser assim, voltando a ser o que era, eterno, no seu mundo natural, e tendo a definição e desvendado todos os segredos e mistérios da vida e do universo, tudo de uma forma simples, clara, com provas e comprovações, com base e lógica, de forma natural, dentro desse ditado por ele nos dado, com infinitas provas e comprovações do princípio e fim, do passado, presente e futuro da humanidade aqui dessa transição, deste passeio que demos neste mundo deformado, degenerado. E agora chegou o momento de voltarmos a ser o que éramos, racionais, puros, limpos, perfeitos, porque está em nossas mãos o poder dos poderes, a força mais poderosa do mundo e do universo, que é o saber real, verdadeiro, que é o encontro consigo mesmo, com a verdade verdadeira que nos liberta. Por isso Jesus amado, Salvador, falou, afirmou, só a verdade vos libertará. E não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. E assim, o encontro com a luz verdadeira, que é a cultura racional, esta cultura natural, que tem como objetivo o desenvolvimento do raciocínio das pessoas. Não é seita, não é religião, não é filosofia, não é doutrina, não é contra nada, não é contra ninguém. É a continuação de tudo, de todo, porque Deus é amor, é união, é concórdia. E onde há o pensamento, há a discórdia. Onde há o pensamento, há os mistérios, os segredos, os enigmas, o fenômeno, o sofisma. E com o raciocínio desaparece todos os mistérios, segredos, fenômenos, porque é esclarecido com a luz divina verdadeira do nosso natural, que é a luz racional, que encontramos nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto. Porque neste livro, este livro que veio diretamente do mundo racional, trazida por esse habitante do mundo superior, superior racional, que manifestou-se, materializou-se na personalidade de Manuel Jacinto Coelho, que veio definir a nossa situação aqui no chão. E assim está desvendado de forma simples, clara, com muita naturalidade, com base e com lógica, com provas e comprovações, o princípio e o fim, e o passado e o presente e o futuro da humanidade, deste mundo e deste universo, porque a cultura racional
é um conhecimento que vem diretamente da fonte divina, da fonte verdadeira, que é o mundo racional, a raiz mestra da fecundação, da formação, da geração, criação deste mundo e de todo o universo. O mundo racional é o mundo que nós primariamente chamamos de céu. Céu, tira o ser, fica o eu, conhece o teu eu e reconectarás novamente com a eternidade, que é o mundo racional. E assim, você lendo e relendo reflexivamente o ditado transmitido por esse habitante do mundo superior, que encontra nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, com persistência, com obediência e paciência, toda a verdade contida nesta cultura transcendental cósmica, que é a cultura racional, que é composta pelos livros Universo e Desencanto, ditado pelo racional superior através do seu aparelho único, 6 segundos em terceiro, aqui na Terra, Manuel Jacinto Coelho, que deu essa cultura inédita, sui generis, completa, sem necessidade de complementos. Então, todos passarão a conhecer a si mesmo, a conhecer a verdade e ficar imunizado, munido de todo o saber da verdade, para voltar à sua origem, à eternidade, que é o mundo racional, ficando assim atualizado com os movimentos naturais da natureza, vivendo em paz, em harmonia, seguindo dentro do compasso da natureza, das mudanças evolucionais cósmicas, e com ela passando a viver em paz, feliz, naturalmente, adquirindo a paz interior, a tranquilidade, por alcançar em si mesmo a imunização racional. Este ser que é a força de Deus que está dentro de cada um de nós no raciocínio, esta força indescritível, que somente sentindo esta realidade em si mesmo para ter o despertar moralmente de todas as virtudes divinas e conhecer o sentido real da vida, porque as pessoas passam a se ligar à energia racional, que é essa energia divina, que primariamente foi chamada a energia do Divino Espírito Santo, que é a energia de Deus verdadeiro, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que nos traz a luz verdadeira que foi providenciada por ele, para que todos passassem a se conhecer e conhecer a coisa mais importante da vida, que é saber quem é, de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai, por que vai. E assim entender, conhecer e saber quem é o verdadeiro Deus, o racional superior. E assim, minha gente, aqui eu desejo a todos uma semana com muita paz, muita harmonia, boa leitura e que todos passem a se conhecer. Quero deixar aqui meu abraço a Carmen Bright Lima. Hoje não trabalho, vou ficar na live. Seja bem-vinda, minha querida. Você sempre está conosco no nosso coração. Você é cadeira cativa da nossa live, né? A Carmen Bright, sou grato à sua participação permanentemente em todas as nossas lives, né? E que você tenha uma semana abençoada, ok, Carminha? Tudo de bom para você, Berenice, Valéria Sampaio, a todos que nos acompanharam também, fica o nosso abraço. Aurenita, também outra cativa, outra pessoa maravilhosa, sempre conosco, participando, meu abraço a todos e por aqui. Sou eternamente grato, desejando a todos vocês luz, paz e amor. Um salve, que o racional superior esteja com todos vocês. Até a próxima transmissão. Fui!